Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. Isso, ó, acho que não tinha a melhor maneira de começar, porque conversando com os dois aqui, eu acho que um primeiro assunto também que é muito pedido aqui no podcast, e que a gente sabe que existe um desafio enorme de que estão ouvindo a gente, e a gente vai começar por esse assunto e sei lá onde a gente vai parar. Eu acho que esse assunto, ele permite a gente não ter lugar de onde parar, que é a criatividade. Você viu que a gente já começou de uma maneira muito criativa aqui, né? Olhando numa ótica diferente, eu acho que é renegando sempre as primeiras possibilidades. E geralmente, Murilo e Dani, quando a gente fala de criatividade, é uma parada que é um feedback até muito duro você dar pra alguém, seja mais criativo, é aquela coisa, pô, o que o cara quis dizer, né? E eu sei, Murilo, principalmente, sempre dedicou a sua vida estudando sobre o assunto, sempre gostou dessa palavra criatividade. Como que você consegue, primeiro pra gente começar, pra aquecer os motores da turma que tá ouvindo isso, criatividade, como que você pode explicar a criatividade? Às vezes é até difícil explicar o que é criatividade. Essa é aquela pessoa que sei lá, ela pensa diferente, fora da caixa. O que é criatividade? A minha assim? definição, assim, simples e curta é criatividade é quando a gente usa a imaginação para dar solução para uma questão, para um Boa. problema, para um desafio. E qual é o outro jeito para dar solução para um problema? É usar a memorização. Então, você, mediante qualquer desafio da vida, seja o desafio de onde eu vou passar o final de semana com a minha família, ou o desafio de como aumentar as vendas, ou seja, pessoais, profissionais, grandes, pequenos, qualquer problema que se apresenta, questão, você pode resolver com a memória, a memorização ou com a imaginação. A memória é quando acessa uma imagem, uma solução já imaginada, já conhecida e tal. E a imaginação é quando você imagina, quando você cria uma nova possibilidade. Então, curto e grosso criatividade é quando você usa a imaginação para dar solução para um desafio. O grande lance é que a gente foi condicionado, acostumado, treinado, domesticado a usar muito mais a memorização do que a imaginação. É verdade. Porque a vida toda, né? A gente ouve assim, de criança, deixa de inventar moda, menina. Oxe, menina, deixa de ver essa moda. Deixa de usar a imaginação. Faz direito. Faz do jeito já conhecido. Boa. Do jeito que todo mundo já conhece. Nossa, é verdade. Deixa de inventar moda, menino. O grande treinamento de solução de problemas, escola, provas. Como é que é um aluno bom? É aquele que lembra e responde a resposta que está no gabarito. Ou seja, o gabarito já está previamente definido. Não é um jogo de imaginar, é um jogo de memorizar, porque a resposta já existe para o problema. Então imagina que nosso treinamento inicial nos 15 primeiros anos da vida para você se dar bem na vida, meu filho, você precisa lembrar o que foi dito e na hora acessar essa memória para chegar naquela resposta que já existe, ou seja, você não tem que criar nada. E uma sala boa, essa turma aqui é boa, porque todo mundo chegou no mesmo lugar. O gabarito. Todo mundo gabaritou. Eita, turma boa, viu? Gabaritou a prova. Você é menino bom mesmo, viu? Gabaritou tudo. Ou seja, lembrou tudo. É só lembrar. E a imaginação vem talvez na redação, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, mas é escanteada, né? Então, o Homo sapiens, ele nasce criativo, porque ele nasce com a ferramenta de criação de imagens, que é a imaginação. É verdade. Tanto que a criança imaginativa adulto nem todo. Todo adulto foi criança, sim, então deu merda no caminho, né? Pô, o bagulho começou certo, foi dando merda. Não é esse papo de pensar fora da caixa. A gente nasceu fora da caixa. A gente foi botado na caixa. Fica velho, tem que sair da caixa. Mas o natural é ser fora da caixa. Agora, o normal é ser dentro da caixa. Porque normal é norma, é criação humana. Natural é natureza. O natural é ser criativo. Mas o normal é não ser criativo. Porque o normal é a norma. Então, a busca da vida é deixar de ser normal para ser natural. Porque a natureza do Homo sapiens é usar a imaginação. Por isso que tudo isso aqui... E a imaginação vem de um plano das ideias, como diria Platão, em que a gente é um canal que desce, faz o download do plano das ideias e baixa para materializar na matéria as ideias. Então, isso é muito interessante. Tem um livro que eu tô comentando com a galera, acho que vocês vão se identificar com isso, que é do Deepak Chopra, que chama O Poder da Consciência. E ele fala da diferença de uma consciência contraída e de uma consciência fluida.
Então, tudo que é uma consciência contraída, as pessoas não conseguem ter criatividade para a solução de problema. O problema acaba tendo uma dimensão muito maior do que ele realmente tem, porque a pessoa está sempre contraída, é tudo um problema. E aí, quando você está nesse fluxo, quando você trata as coisas de uma forma normal, quando você simplesmente aceita e deixa as coisas fluírem, você tem esse download e, naturalmente, o seu processo de problema se torna um processo criativo, porque para cada problema você encontra uma criatividade nova para solucionar. Você consegue ser muito maior e melhor pela fluidez do pepino ali, porque você começa a pensar em soluções, você começa a ativar sua mente solucionadora, você começa a se tornar uma pessoa criativa, porque simplesmente você entra no fluxo da coisa e a consciência expande e você se torna muito mais agilizado para Então dá pra gente começar a falar que um dos exercícios de criatividade é você às vezes, renegar a primeira possibilidade que vem na sua cabeça. Sem dúvida. É um exercício de criatividade, porque às vezes vem alguma coisa automática, alguma coisa que alguém te disse, alguma coisa... renegar um pouco do óbvio o dessa treinamento primeira. que a gente teve, na escola principalmente, é de que cada problema só tem uma resposta certa e que essa resposta não é você que vai criar, ela já existe, tem que lembrar só. Tanto que quando você está fazendo a prova, aí você... eu sei a resposta. Escrevi, eu marquei. Você não fica... será que tem outra resposta? Não, você passa para a próxima questão. Meu filho, encontrou a resposta certa? Passa para a próxima questão. É o treinamento. Uhum. Porque é um mundo em que só tem uma resposta certa. Só que na realidade não é assim. Para cada problema, tem que fazer uma landing page. Tô vendo que fazer. Só existe uma resposta certa? Não, tem 1 milhão de respostas. Então, se você, ao chegar na primeira ideia de landing page e fala que essa é certa e você só parou na primeira possibilidade. Tem 1 milhão de possibilidades. Então, a gente é condicionado se eu chego numa solução que atende ao problema, ela é a solução. Porque eu passei meu desenvolvimento como ser humano, os primeiros 15 anos, sendo treinado assim. Aí muitas vezes você se abre a 2 possibilidades, que é essa coisa de, olha, aconteceu um problema, chefe, a gente faz assim ou assim. Binário, né? 1 ou 2. E a criatividade vem quando você... quais seriam 10 possíveis caminhos? Quando você sai do primeiro, do segundo, né? Renega o primeiro, como você falou. E a beleza é quando você tá abrindo possibilidades a ponto de chegar na 4ª, na 5ª. E quando você pensar assim, não tem mais possibilidade. Aí vai começar a criatividade. Essa dorzinha de não sei mais, é a dorzinha de o meu estoque de memorização acabou. E agora eu vou ter que entrar no reino do desconhecido, de usar a imaginação e acessar esse músculo que eu venho treinando pouco, por isso dói, igual a academia. Nossa, maravilhoso Aí essa. dói. Na hora que acaba as possibilidades, é aí que entra a criatividade. E a melhor forma dessa criatividade chegar é tu silenciar. E a melhor forma, quando tu sentir essa dor, então, é para todo mundo e vai todo mundo meditar em cima do que foi estudado. Então, tua mente, né, já recebeu todas as informações. Agora, tu silencia ela e abre espaço para que o que tu não tá vendo chegue. E aí, tu abre o desconhecido que tudo tem, né? É impressionante como a parte de criatividade você tem que... É um exercício, né? Como você falou, é uma musculatura, né? Por isso que algumas pessoas intrigam muito, né? Ser mais criativo. Tem aquele lance, eu não consigo ser criativo. Existe isso, eu sou mais criativo, ele não é? Assim como existe a pessoa que pega bíceps mais ou menos, né? É um treino, dá pra pegar mais, né? Sempre. E eu diria que o jeito de treinar é treinar no micro, nas coisas pequenas. Porque se tu não vem exercitando a imaginação a vida toda, 40 anos, aí agora, mediante um puta desafio aqui da empresa, de criação de um instituto, quer usar agora? Não. Começa assim, na tua casa. A forma como tu organiza teu quarto. Há quanto tempo tu organiza do mesmo jeito? Há quanto tempo tu não usa imaginação e fala, e se eu inverter totalmente a cama? E se eu fizer uma sala assim? E há quanto tempo tu, no Natal ou no Réveillon, viaja sempre o mesmo tipo de experiência? E se a gente agora... Então começa, porque muitas vezes no trampo, a gente não tem autonomia total de fazer do jeito que a gente quer, de usar a imaginação. Tem em alguns impeditores muitas vezes, mas tem um lugar que tu tem autonomia, em casa, para arrumar teu quarto, para decidir para onde tu vai. Coisas pequenas do dia a dia que a gente vive no piloto automático, repetindo a memorização, até para falar com os filhos.